Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier. Que bom que você está aí para mais um estudo, né? Semana passada ficamos um tempinho aí sem gravar vídeo, né? Muita correria aí com o nascimento da nossa segunda filha, da Clara, fazendo muitas coisas, né? Então tirei um períodozinho aí sabático, mas aí estamos de volta na nossa série Gênesis, né? Muito mais do que o início de tudo. Chegamos hoje ao capítulo 18, então já abra sua Bíblia comigo aí no livro do Gênesis, livro do início, né? Muito mais do que o início, né? No capítulo 18, né? Vai abrindo aí que a gente vai começar a aprender agora, né? Que depois que Abraão abre mão, né, das suas forças, diz que ele não pode fazer nada por ele mesmo, ele se circuncida, né, circuncida-se e abre mão da sua força natural. Deus vai agir e Deus vai virar amigo de Abraão, né, e eles vão viver em comunhão, né, e a gente vai ver isso até o capítulo 24, ok? Então abra sua Bíblia aí, já vai curtindo esse vídeo, já vai compartilhando nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Instagram, né, no seu Telegram, vai compartilhando tudo aí para ajudar a gente a divulgar o canal, né, chegarmos aí aos 1.000 inscritos e essa palavra poderosa poder ser expandida. Amém? Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura de alguns versículos aqui e a gente vai voltar, vai parar e vai voltar para analisar por blocos aqui, ok? Então vamos lá, capítulo 18, versículo 1. Depois, né, isso dá uma ideia para a gente já de uma sequência, né, do capítulo 17, né, que nós vimos no último vídeo aí, né, que Deus vai firmar a aliança, né, com Abraão, mandando que ele se circuncidasse Ismael e todos da sua casa, seja de sangue, seja comprados, né, como escravos, todo mundo. Então dá essa ideia de continuidade. Olha lá, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os olhos, né? Levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Você já não está mais bobo aqui se você acompanha os estudos do canal, você já sabe que esses 3 homens aqui de homens nada tinham. Esses 3 homens aqui, né, um está representando aqui o próprio Deus, o próprio Cristo. Amém? A gente pode ver, a gente vai ver isso nos versículos 13, 14 e versículo 22 também. Você vai observar que era o próprio Cristo. E os outros dois são os anjos, aqueles mesmos que nós vamos ver no capítulo 19, que vão lá, né, na porta da casa de Ló. Certo? A gente vai ver isso no capítulo 19, como eu falei. Tá bom? Versículo 3. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, ou seja, não vá embora. Né? Então, irmãos, como eu falei, após ter se circuncidado, né, após decretar o fim da sua força natural, Abraão vive em comunhão com Deus, né? Ele passa a ser amigo íntimo de Deus. Você pode ver isso lá no livro de Tiago, né, na epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 23, né, e segundo Crônicas também, o livro de segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 7, você olha isso também, e vai lá em Isaías também, livro do profeta maior, né, profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8. Então, Cristo aqui aparece a Abraão em forma humana. Olha que coisa tremenda. Né? Antes da sua encarnação, antes ele aparece para Abraão, né, aqui em forma humana. Certo? Continuando, versículo 4. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto, por isso chegaste até vosso servo, e disseram, assim faze como disseste. Então Abraão vai sugerir que eles descansem um pouco, eu vou lá buscar um pouco de pão, e aí ele... Ok, vai lá e faz como você está dizendo. Ok? Versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Versículo 7. E correu Abraão às vacas e tomou uma vileta
tenra e boa, né? Um novilho aqui, um bezerrinho, né? E deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram, ok? Então, alguns detalhes aqui, né, quando ele fala aqui desses, né, versículo 6, pegue a massa, né, depressa 3, né, do hebraico, isso aqui quer dizer siás, né? Siás, que quer dizer um efa, nada mais do que um efa, que é uma medida de uma refeição. Você pode ver isso lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 24, e em Juízes 6, 19 também, certo? E quando ele fala de 3 medidas de farinha, isso é uma representação claríssima aqui de Cristo ressurreto em sua humanidade. Olha lá Mateus, capítulo 13, versículo 23, ok? Agora, detalhes interessantes aqui, né? Ele vai falar de bolos, no capítulo 6, bolos. Ele vai falar de vitela tenra, né? Um novilho, uma bezerrinha, né? No versículo 7. Né? Isso aí você pode ver essa representação aí lá em Lucas 15, 23. E ele vai falar também de manteiga e leite no versículo 8. Olha lá 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Então, esses elementos representam a riqueza do Cristo, né, todo inclusivo em nós, né, para satisfação tanto do Deus Pai como dos seres humanos, né, a satisfação de Deus e do homem. Então Abraão aqui já está desfrutando desse Deus todo inclusivo e está oferecendo, fazendo uma oferta, né, como se ofertasse Cristo ao Senhor, como se ofertasse Cristo a Deus. Olha que coisa, né, maravilhosa. E a gente cisma de querer separar Antigo e Novo Testamento da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu vou falar, irmãos. Aprenda a enxergar a Cristo em toda a Bíblia. Ok? Continuando aqui. Versículo 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, né? Havia cessado os ciclos menstruais, né? E assim, versículo 12... Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Nem aquele remédio, né, tão famoso, né, tinha naquela época, irmão. Então, não tinha muito o que fazer humanamente falando, né? Versículo 13. E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Né? Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Né? Como diz em Jeremias também, não há nada difícil demais para o Senhor. Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo de vida, e Sara terá um filho, ok? Então vamos comentar algumas coisas aqui. Nesse versículo 10 aqui, né, quando ele fala tempo de vida, é o tempo designado para o nascimento de Isaac. Né, capítulo 17, nós vimos isso, versículo 21. Foi o tempo da visitação de Deus. Olha lá o capítulo 21, né, adianta um pouquinho lá, capítulo 21, versículo 1. Ok? No 14, quando ele fala assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor, o nascimento de Isaac, né, foi uma representação aqui da vinda da graça do Senhor. Né? Não da força humana, mas da graça. Olha lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Ok? Então Isaac é a força da graça de Deus, não a força humana. Então Abraão e Sara aqui foram totalmente modificados, abriram mão da sua força humana, né, e se sujeitaram então à força de Deus, à graça, à força da graça, a graça sendo dispensada aqui sobre eles no Antigo Testamento. Amém? Você pode ver isso também, essa modificação no versículo 11, né, que acabamos de ler, porque eles já eram velhos. Né? E se você falar em Romanos, capítulo 4, versículo 18 e 19, você vai ver isso também. Então Cristo é vida em nós, ok? A fim de acabar com as nossas forças e falar assim, olha, agora que vocês se entregaram, se renderam, eu vou agir, certo? Muito bom, né? Muito bom
ter essa graça sobre nós, essa graça dispensada sobre nós. Irmão, você tem algo em você que todos aqueles grandes homens do Antigo Testamento só puderam provar quando Cristo se apresentava para eles. E nós podemos provar todos os dias, todos os instantes, dentro de nós. Amém? Versículo 15. Versículo 15. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. Mentiu, né? Porque teve medo, mentiu. E ele disse, não digas isso, porque te riste, né? Te riste, você riu. Ok? Versículo 16. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Redobre sua atenção aqui agora. Por quê? Porque Deus vai anunciar para Abraão a destruição de Sodoma. Porque Deus quer que Abraão faça alguma coisa. Preste atenção. Versículo 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Reafirma a promessa. Né? Então aqui o que Deus está fazendo, irmãos, é buscando um intercessor. Por quê? Porque ele quer salvar Ló. Ele vai destruir Sodoma, ele vai destruir, e ele sabe que Ló está lá, e ele precisa de alguém para interceder por Ló. E ninguém melhor do que o tio, porque no coração de Deus ele estava ali pensando em Ló também. Olha lá o capítulo 13, né, versículo 12, capítulo 14 de Gênesis, versículo 12 também, e o capítulo 19, versículo 1, você vai ver que Ló está lá e o Senhor quer salvar a Ló. Mas para quê? Especialmente para guardar a descendência de Cristo. Porque você vai ter Ruth, a Moabita, como uma descendente de Ló. E aí, se você for olhar lá Mateus 1:5, você vai ver que ela está na genealogia de Cristo. Ok? A Ruth, a Moabita. Olha lá o capítulo 19:37 de Gênesis, que você vai entender também um pouquinho sobre isso. E, logicamente, você tem que olhar também Ruth, capítulo 1, versículo 4. Ok? Então, ele está preservando, que o Senhor preserva a descendência de Cristo. Porque a promessa vai se cumprir, irmãos. Né? E não há nada que nosso Senhor não possa fazer. Amém? Versículo... vou repetir o 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aleluia. Versículo 19. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, ou seja, o cumprimento da promessa. Versículo 20. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então os dois anjos saem, vão para Sodoma, e Abraão ainda fica na presença do Senhor. E um detalhe, né? Abraão ficou ainda em pé. Em pé para quê? Em pé para interceder por Ló. Em pé para interceder por Ló, cumprindo a vontade de Deus e não a dele. A gente pensa que Abraão está intercedendo porque isso foi gerado em seu coração. Não, irmão, isso foi gerado no coração de Deus. Nós intercedemos e a nossa intercessão é genuína quando ela alcança a vontade do Pai. Amém? Então Abraão agora vai interceder teoricamente, e a maioria das Bíblias vão dizer que é por Sodoma, mas não. Ele está intercedendo por Ló. Olha lá. Vou mostrar para vocês. Versículo 23. E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Olha só, Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma, mas o justo que está lá, o Senhor vai destruir? Ele está se referindo a Ló. Olha lá 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 ao 9. Então ele não está dizendo aqui, não está falando sobre Sodoma. Olha o próximo capítulo que a gente vai ver, o capítulo 19, nos versículos 27 ao 29, você vai ver isso também. Versículo 24. Se porventura houver 50 justos, olha a conta, olha a conta de Ló, que coisa linda, que modelo de intercessão, né? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria injustiça o juiz de toda a terra.
né? Uma pergunta, né? Não faria injustiça o juiz de toda a terra? Agora presta atenção, irmão. Ele está falando aqui de justiça, não de graça. Entenda, a justiça é o que o restringe. A justiça é o que o constrange. Muito mais do que a sua graça, muito mais do que o seu favor sobre nós. A graça é a graça, a gente não merece. Agora, quando se trata de justiça, irmãos, nós constrangimos ao Senhor. Não é colocar Deus na parede. Entenda isso com bastante atenção, tá? Não é colocá-lo na parede, mas você, quando fala que ele é um Deus justo, ele é um Deus justo, um Deus de justiça, por isso que nós não teremos as mesmas recompensas no céu, porque ele é um Deus justo. A justiça dele o constrange, a justiça dele o restringe. E aí você pode olhar lá, Romanos, novamente, capítulo 1, versículo 7, ele vai falar, o justo viverá pela fé. O justo, fala de justiça, ok? Nós somos cheios de graça, cheios de favor, cheios daquilo que nós nem merecíamos, que nós nem alcançaríamos, ok? Mas na hora de constrangê-lo, na hora de você clamar aqui da intercessão, clame por justiça, ok? Clame pela justiça dele, não a justiça humana, não a justiça segundo o seu parecer, mas o parecer de Cristo, o parecer de Deus, do justo juiz, ok? Vamos lá, versículo 26. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Versículo 27, respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. Versículo 29, continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. Então Abraão está chegando comendo pelas beiradas, né? Comendo pelas beiradas, não está indo, né? Olha lá, não é enrolação isso aqui não, irmãos, é tocar o coração do justo. Amém? Versículo 30. Disse mais, ora, não se ires, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não farei se achar ali 30. Versículo 31. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Mais algumas coisas poderosíssimas aqui. Perceba que o clamor aqui, a intercessão de Abraão, não termina com as suas próprias palavras, mas termina com as palavras de Deus. Olha lá, versículo 32. Se porventura se achar ele 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Então, irmãos, quando nós fazemos a intercessão conectada ao coração de Deus, é Deus que está falando através do nosso falar. Amém? A intercessão genuína é uma intercessão que vem direto do coração do Pai. Tem muita gente que ora, intercede por coisas que não estão no coração do Pai. E as pessoas intercedem por 10, 20, 30 anos e as coisas não acontecem. E ela ou ele responsabiliza Deus. Será que não está na hora de você perguntar a Deus se essa sua intercessão está de acordo com o coração dele? Que tal? Amém? Então, que capítulo lindo esse capítulo 18. Capítulo 19, próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre, primeiro os anjos, chegando. Eles aparecem primeiro para Abraão, e o Senhor fica ali com Abraão, e os anjos vão para Sodoma para averiguarem o que está acontecendo ali, e vai ser um capítulo tremendo. Amém? Um grande beijo, saudade, que eu estava de gravar vídeo aqui para vocês sobre o estudo de Gênesis. Gravei um vídeo muito interessante sobre os ataques que Israel tem sofrido, Já estão ali numa situação diferente hoje, mas vale muito a pena você voltar lá e assistir esse vídeo. Vou deixar um cardzinho para você só clicar direto aí e assistir. Na descrição do vídeo tem o nosso e-book, que você pode adquirir também, se você quiser, o e-book sobre Apocalipse, um e-book maravilhoso, que conta fatos reais da nossa vida e ensina através de fatos reais o livro do Apocalipse, um pouquinho daquele livro.
E você pode se tornar um afiliado do livro também e ganhar dinheiro distribuindo esse livro pelo link, né? Um e-book. Você pega o seu link de afiliado, compartilha, as pessoas compram e cai dinheiro lá na hora, lá na sua conta da Hotmart, né? Meio a meio, metade para mim, metade para você, porque vai valer o seu esforço também de compartilhar. O livro está numa super promoção de 12 e alguma coisa, se eu não me engano. Né? Então, vender um livro vai cair 5 e pouco para você, 5 e pouco para mim e o restante para a Hotmart. Né, mas vale muito a pena, né? Imagina aí, você vende o livro para 10 pessoas, já cai 50 na tua conta sem muito esforço, tá bom? É uma forma de nos ajudarmos e uma forma de você abençoar as pessoas, principalmente através da leitura, né, desse livro que fala muito sobre o Apocalipse e é um livro que, segundo eu já recebi alguns testemunhos, emocionante, ok? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.